Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo os encontre bem, com saúde. Eu sou a Kissela e seja muito bem-vindo ao canal Uma Família em Cristo. E hoje, para a honra e glória do nosso Pai, daremos continuidade ao 52º dia da nossa leitura, lendo o livro de Levítico, capítulo 11, versículo 1 ao capítulo 12, versículo 8. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao versículo 43. Livro de Salmos, capítulo 38, versículos 1 ao 22. E Provérbios, capítulo 10, versículos 8 e 9. Amados, antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir direção no estudo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos infinitamente pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelas graças concedidas na nossa vida. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e te pedimos que o Senhor nos dê direção nesse estudo, para que nós tenhamos entendimento da tua palavra, de acordo com a tua vontade. Que assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de Levítico, capítulo 11, versículo 1 ao capítulo 12, versículo 8. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Digam aos filhos de Israel: de todos os animais que existem sobre a terra, são estes que vocês podem comer. Todos os que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois, e que ruminam, estes vocês podem comer. Mas dos que ruminam ou dos que têm casco dividido, são estes que vocês não podem comer. O camelo, que rumina, mas não tem casco dividido, este será impuro para vocês. O arganaz, porque rumina, mas não tem casco dividido, este será impuro para vocês. A lebre, porque rumina, mas não tem casco dividido, esta será impura para vocês. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este será impuro para vocês. Não comam da sua carne, nem toquem no seu cadáver. Eles são animais. Estes animais serão impuros para vocês. De todos os animais que há nas águas, vocês podem comer os seguintes: os que têm barbatanas e escamas, nos mares e nos rios. Estes vocês podem comer. Porém, todo o que não tem barbatana nem escama nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivo que há nas águas, estes serão abominação para vocês. Vocês devem considerá-los uma abominação. Não comam da sua carne e abominem o cadáver desses animais. Todo o que nas águas não tem barbatana ou escama será abominação para vocês. Das aves, estas vocês abominarão, se não comerão, serão abominação. A águia, o urubu, a águia marinha, o milhano e o falcão, segundo a sua espécie. Todo corvo, segundo a sua espécie. O avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie. O mocho, o corvo marinho, a íbis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie. A polpa e o morcego. Todo inseto que voa e que anda sobre 4 pés será abominação para vocês. Mas todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com elas sobre a terra, estes vocês podem comer. Deles vocês podem comer estes: a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos que voam e que têm 4 pés serão abominação para vocês. E por estes vocês se tornam impuros.
Quem tocar o cadáver deles ficará impuro até a tarde. Quem levar o cadáver desses animais deverá lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas o casco não dividido em dois e não rumina, deve ser considerado impuro por vocês. Quem tocar neles ficará impuro. Todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés será impuro para vocês. Quem tocar o cadáver desses animais ficará impuro até a tarde. E quem levar o cadáver desses animais deverá lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Estes animais serão impuros para vocês. Entre o enxame de criaturas que se movem sobre a terra, estas serão impuras para vocês. A doninha, o rato, o lagarto, segundo a sua espécie. O gecko, o crocodilo da terra, a lagartixa, o lagarto da areia e o camaleão. Entre todas as criaturas que se movem sobre a terra, estas vocês devem considerar impuras. Quem tocar nelas, estando elas mortas, ficará impuro até a tarde. E tudo aquilo sobre que cair qualquer um destes animais, estando eles mortos, ficará impuro. Seja vaso de madeira, roupa, pele, pano de saco ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra. Deverá ser posto em água e ficará impuro até a tarde. Depois ficará puro. E todo vaso de barro, dentro do qual cair alguma coisa deles, tudo o que houver nele ficará impuro. O vaso deverá ser quebrado. Todo o alimento que se come preparado com aquela água ficará impuro. E todo líquido que se bebe, se estiver naquele vaso, ficará impuro. E aquilo sobre o que cair alguma coisa do seu corpo ficará impuro. Se for um forno ou fogareiro de barro, serão quebrados. São impuros. Portanto, vocês os devem considerar impuros. Porém, a fonte ou cisterna em que se recolham as águas será pura, mas quem tocar no cadáver desses animais ficará impuro. Se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta estará pura. Mas se alguém derramar água sobre a semente e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, será impura para vocês. Se morrer alguns dos animais que vocês podem comer, quem tocar no seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer do cadáver desse animal lavará as suas roupas e ficará impuro até a tarde. E quem levar o corpo morto desse animal deverá lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Também dos que se movem sobre a terra, todo animal que rasteja sobre o chão será impuro, não se comerá. Tudo o que anda sobre o ventre e tudo o que anda sobre quatro ou tem muitos pés, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra, não comam, porque são abominação. Não façam abomináveis por nenhuma dessas criaturas, nem se contaminem por meio delas, para que vocês não fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo, e não se contaminem por nenhuma dessas criaturas que rastejam sobre o chão, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra. Eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Esta é a lei a respeito dos animais, das aves, de todo ser vivo que se move, das águas e de toda criatura que rasteja sobre o chão, para fazer diferença entre o impuro e o puro, e entre animais que podem ser comidos e os animais que não podem ser comidos. O Senhor disse a Moisés: Diga aos filhos de Israel:
Se uma mulher conceber e tiver um menino, ficará impura durante 7 dias, como nos dias da sua menstruação ficará impura. E no 8º dia, o menino será circuncidado. Depois, ela ficará 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas, se tiver uma menina, ficará impura durante 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. E, cumpridos os dias da sua purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, trará ao sacerdote à porta da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano, por holocausto, e um pombinho ou uma rolinha por oferta pelo pecado. O sacerdote oferecerá este sacrifício diante do Senhor e, pela mulher, fará expiação, e ela será purificada do fluxo de seu sangue. Esta é a lei a respeito da que der à luz um menino ou uma menina. Mas, se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, então a mulher trará 2 rolinhas, ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher, e ela ficará pura. Livro de Marcos, capítulo 5, versículos 21 ao 43. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: Minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que, havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: Se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão e perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: O senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus, declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus disse: Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: A sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus,
mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tocando a criança pela mão, disse: Talita, cumi, que quer dizer: Menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Livro de Salmos, capítulo 38, versículo 1 ao 22. Salmo de Davi em memória. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recaia sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardo pesado, excedem as minhas forças. Tenho feridas que cheiram mal e estão cheias de pus por causa da minha insensatez. Sinto-me encurvado e muito abatido. Ando de luto o dia todo. Os meus lombos ardem e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. O meu coração bate acelerado, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos até essa me deixou. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha desgraça, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim. Os que tramam tirar-me a vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo o dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me responderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia: não deixes que eles se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam, quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre diante de mim. Confesso a minha iniquidade, suporto a tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem motivo me odeiam. Aqueles que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Aqui finalizamos mais um dia da nossa leitura bíblica e eu estou muito feliz de ter você aqui conosco. Se você perdeu um episódio, vai lá na playlist aqui no canal e lá terá todos os capítulos por ordem cronológica. Nós nos vemos amanhã para a próxima leitura. Um beijo e que Deus os abençoe.